Graça e paz a todos. Amados, vamos fazer aqui um estudo breve sobre se ficar junto, isso denomina um casamento perante Deus. Nós começamos lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Encontramos o seguinte: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, olha o casamento aí: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, preste atenção agora, por essa razão o homem deixará pai e mãe, olha o testemunho, olha as testemunhas, Deus, os pais, lá no princípio. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha o trâmite, primeiro, olha o processo. Deus, pai e mãe, testemunhas, ele vai se unir à sua mulher. Esse é o casamento. Depois que eles vão ser uma só carne, depois que vai haver o sexo. E não como pregam por aí, que primeiro a pessoa se deita e não teve o casamento. Se uniram fazendo sexo. Estão vivendo durante alguns meses, anos, 20 anos, 30 anos, tiveram filhos, mas não casaram. Isso nunca foi um casamento. Isso é uma imoralidade sexual. É uma porneia continuada. E nós podemos ver agora, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Por quê? Porque senão vai ser uma imoralidade sexual, vai ser uma porneia, vai ser uma fornicação. Não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade ou por causa da fornicação, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então o que está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 2? Está atestando o que diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 2, 21 ao 24. Primeiro o homem deixará pai e mãe. Esse se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. O sexo só após o casamento. E não o contrário, como dizem aí, se você se unir a uma pessoa, mesmo estando com ela fielmente, vocês estão em uma fornicação, em uma imoralidade sexual. E para fechar agora com chave de ouro, Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 5, fala sobre submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que se assim procede trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você que quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. As autoridades são servas de Deus. O cartório está aí para servir a Deus. Somente é casado quem passa pelo cartório. Depois há o ato sexual. Se não se casar, mesmo vivendo como marido e mulher, como vocês acham, né? Vocês têm certeza que não precisa ser casado. Viveu durante alguns anos, muitos anos, como marido e mulher, casado isso é fornicação. E os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.